Agradecemos a sua presença aqui neste canal do Lucarnas. Pedimos para que vocês façam os seus comentários, compartilhem e façam a sua inscrição no canal. Obrigado por essa atitude de vocês. Como é comum o uso da desinformação como uma estratégia, análises e reportagens indicam que a desinformação se tornou um método de comunicação e até de governança por parte de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, agora em prisão na Papudinha, e seus apoiadores, com a intenção de desgastar o debate público e comprometer instituições. Enfim, eles têm espalhado notícias falsas nas redes sociais, aproveitando grupos de WhatsApps e outras plataformas para divulgarem conteúdos enganosos. Principalmente nesta era da inteligência artificial, né? Precisamos ter muito cuidado para não cairmos em fake news. Agora, isso é evidenciado, o que estamos aqui falando, por fake news, desinformação, é evidenciado por decisões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e de outras instâncias judiciais que já tomaram várias medidas para eliminar conteúdo falso disseminado por aliados do bolsonarismo, confirmando, então, a existência de campanhas de desinformação, o que é pernicioso para o debate público. Em suma, a marca de mentirosos está vinculada à percepção de que a propagação estratégica e constante de informações falsas é uma característica evidente, latente, né, da comunicação e da atuação política de diversos indivíduos ligados, né, e grupos, né, que estão ligados ao bolsonarismo. A postagem de hoje, ela aborda, né, a narrativa atual em relação ao Banco Master. Aqui está a situação. O que realmente aconteceu. Partimos desse princípio, do fato, o que aconteceu. Em dezembro de 2024, o presidente Lula se encontrou com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, seu parceiro Augusto Lima e o economista Guido Mantega. Pois bem, Vorcaro expôs os desafios, aspirações e projetos do seu banco, além de fazer algumas solicitações. Então, durante este contato, como normalmente o presidente ou qualquer presidente recebe, né, pessoas empresárias que possuem negócios. Pois bem, então, durante esse encontro, o presidente Lula demonstrou um comportamento exemplar. Ele orientou Gabriel Galípolo
que ocuparia oficialmente a presidência do Banco Central nos dias seguintes, né? O Galípolo assumiu o lugar daquele indicado do Bolsonaro, o Roberto Campos Neto, que juntamente com o ministro à época do governo, né, Paulo Guedes, são detentores, né? São de contas lá no exterior, em ilhas paradisíacas, que têm a proteção dos governos locais em garantirem, né, que informações sobre movimentações financeiras não sejam assim divulgadas para terceiros. Então, este Roberto Campos, que com certeza sabia dos problemas do Banco Master, mas evitou intervir em seu último ano no Banco Central, para não ficar mal com esse tipo de empresário, principalmente do ramo financeiro, né? Mas que já estava atuando na função, o Galípolo. Então, para que ele lidasse com essa questão de maneira rigorosamente técnica. Então, o presidente Lula seguiu com precisão o protocolo esperado de um presidente da República. E o senhor Gabriel Galípolo atendeu a esta ordem do presidente da República. A venda do Banco Master ao BRB, cercada de suspeitas de corrupção, ela foi barrada devido a uma série de fraudes no mercado, resultando na intervenção extrajudicial do Banco Central sobre o Banco Master. A partir desse evento, surgem informações sobre a reunião com Lula e sobre a postura do presidente durante ela. Vorcaro, que tomou a iniciativa de entrar em contato com o site Metrópolis de Brasília para divulgar esses detalhes, né? Com certeza, por ser um apoiador do bolsonarismo, inclusive financiou campanhas do seu Bolsonaro, de governador do estado de São Paulo, entre outros políticos, né? Então, com certeza, esse Vorcaro pretendia comprometer Lula, mas, na verdade, não houve qualquer comprometimento do presidente da República em beneficiar o empresário e seu banco. Bem, aqui podemos considerar que, ao relatar esse encontro, a imprensa deveria ter ressaltado de maneira positiva a conduta rigorosamente alinhada com as regras, leis e normas do primeiro mandatário do país, especialmente em um momento em que não se tinha conhecimento das fraudes deste Banco Master, algo que o próprio Vorcaro afirmou, né, desconhecer. E aqui, imaginar-se-ia que num cenário ideal, o gesto de Lula receberia elogios nas colunas e editoriais. Se houvesse um jornalismo correto, Lula seria cumprimentado por sua postura como um exemplo a ser seguido por todos os servidores e autoridades da República. Mas não. A mídia hegemônica, em conjunto
escolheu ressaltar como escandaloso o fato, segundo ela, em manchete espalhafatosa, de que o encontro foi fora da agenda. Ora as bolas! E pior, a informação sobre a definição de uma estratégia técnica republicana proposta por Lula está apenas mencionada de forma breve, igual àqueles contratos em que assinamos muitas vezes as letrinhas de que na hora que há necessidade de ser executado aquele contrato, tem lá uma cláusulazinha, né? Então, de forma breve nos textos, mas está encoberta ali sem nunca receber atenção nas manchetes e títulos. A regra fundamental dos manuais de edição jornalística, ela foi quebrada nesse item, uma vez que os títulos, a manchete, devem representar de maneira equilibrada o valor do conteúdo dos textos. Lula e todos os presidentes e ministros têm uma grande quantidade de pessoas, possivelmente a maioria, que se encontram com eles em reuniões e interações fora da agenda. Esses encontros, sejam programados ou não oferecem por si só justificativa para nada. Existem contatos fora da agenda que demandam ações positivas, como as de Lula, mas que o jornalismo que se orgulha de ser, entre aspas, profissional, não pode ressaltar. Isso porque, na verdade, deixou de ser jornalismo, tornando-se apenas um serviço a favor do famoso antilulismo. Mesmo que isso signifique um desvio, né, do compromisso com a verdade. Esse antijornalismo também alimenta a campanha que busca criminalizar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, a respeito deste caso do Banco Master. Então, tal impulso não vai diminuir, mesmo quando se reconhece que em todas as situações os juízes e agora Lula agiram corretamente para não encobrir irregularidades ou trazer nulidades à investigação, como confirmaram o Ministério Público e o próprio Supremo Tribunal Federal. Tanto é que Polícia Federal em cima investigando ainda, fazendo as suas investigações. Esse Vorcaro preso, ele foi solto, mas continua assim preso em sua residência, prisão domiciliar. Então, faltando agora 9 meses para as eleições, quando as chances de reeleição se tornam reais, evidentes, gostando ou não, o presidente Lula coloca o Brasil em patamares nunca antes conquistados. Agora, recentemente, aí recebeu aí no Panamá a maior condecoração do país. E isso a imprensa não faz manchete espalhafatosa, né? Então, esse fato, né, de ter uma chance de reeleição, se tornam reais. Então, toda a verdade será transformada em mentira, em desinformação. Esta é a norma do jornalismo, que se quer, entre aspas, profissional, mas que se revela cada vez mais uma via de mão dupla, tá? Ou até tripla, com a extrema-direita da revista Oeste e do antagonista.
Então a postura da mídia já era previsível e seguirá assim, ou até pior, até outubro de 2026. Lula, já experiente, continua em frente, enquanto sua caravana está avançando e os críticos estão aí protestando, especialmente o jornalismo corporativo. Isso é o fascismo que sobrevive, infelizmente, e se alimenta de mentiras. Por isso são fascistas. Numa guerra, a primeira vítima é a verdade, né? É isso que estamos observando e continuaremos a ver por um longo tempo, já que a maior arma da direita e do bolsonarismo sempre foi a mentira e a manipulação de informações, como essa, desculpem a expressão, né, Globoposta aí, Folha, Estadão, Gazeta do Povo, Antagonista, Revista Oeste, né, entre outros. Então, zero surpresa e pelas convicções, o PIG, né, e a citada Faria Lima estão enrolados até o pescoço nessa desonestidade. Vamos ser francos, Lula é um veterano experiente. Em alguns países, a prática jornalística enganosa é punida por leis. Em outros, manifestantes revoltados exercem suas razões. Aqui não. Aqui não existem punições e nunca se esperaria que um Congresso corrupto como o que temos atualmente estabelecesse leis que penalizassem a mentira, seja no âmbito político ou não. A mídia brasileira, controlada por capitais sionistas, atua conforme os interesses do tio Sam. Este que é dominado pelo capital sionista. Então, no Congresso Nacional, que é inimigo da população brasileira, mais de 40% pertence à mídia impressa e falada, que atualmente tem uma estrutura diferente devido à era digital. Então, herança aí do ex-ministro das comunicações, lá, o baiano Antônio Carlos Magalhães, para sustentar o político, devido a uma mídia que engana o tempo todo. Ela se beneficia de uma legislação que não é regulamentada desde 1962, conhecida como a Lei das Mídias, que não é aprovada no Congresso. Então, esse é o fato. E pedimos, não acreditem nas lorotas desses extremistas que querem denegrir a imagem do governo federal. Era o que tínhamos a comentar por hoje. Deixem os seus comentários, né? Divulguem e se inscrevam em nosso canal. E até uma próxima conversa. Obrigado.